Bom, gente, dando continuidade à nossa aula, vou compartilhar novamente aqui a nossa apresentação. Bom, como desenvolver um referencial teórico? Bom, então, do ponto de vista de sua função, o referencial teórico, o marco teórico, é um conjunto de conceitos interarticulados de forma lógica, que procura apresentar uma forma de explicar conceitualmente o objeto do estudo do proponente de um projeto de pesquisa. Eu vou dar aqui uma adiantada aqui. Essa parte aqui é porque esse aqui já, de certo modo, nós já abordamos no, nos slides anteriores. Mas vamos aqui, temos esse questionamento aqui, como desenvolver o referencial teórico, né? Então, a gente tem que reunir ideias comuns, né? Autores que compartilham das mesmas ideias, conectar ideias complementares, né? Autores com ideias complementares, né? Comparar ideias divergentes ou opostas, o que é que vai ser reunir ideias comuns? Prefira agrupar ideias semelhantes dos autores e escrever um texto repetitivo, né? A repetir um texto repetitivo. Então, é possível encontrar na literatura diversos autores que defendem basicamente os mesmos pontos de vista. Então, em vez de elaborar 3 parágrafos sequenciais que descrevam a mesma ideia, baseados na literatura de materiais bibliográficos de 3 autores diferentes, é recomendado que o pesquisador agrupe em um único parágrafo a linha mestra do raciocínio, citando os autores que compartilham de tal ideia. O texto fica mais robusto e, ao mesmo tempo, sem repetições. Por exemplo, né? De acordo com Kapfer, Ake, Kotler e Keller, as marcas fortes podem transpassar o feito de manter o cliente leal à marca, pois promovem a possibilidade dos preços do prêmio, o que potencialmente aumenta a margem de lucratividade. Então, aqui é um exemplo em que vocês reúnem ideias comuns de vários autores, né, sobre um tema específico, né? Aqui você já conseguiu resumir bem uma parte da fundamentação teórica de vocês, né? Outro exemplo, né? As pesquisas recentes, né? Entre elas, né? Dos pesquisadores De Turtin, Mider, Passos, né? Bistas e outros, né? Stevenson e outros, né? Indicam que a gamificação é uma área promissora e que deve ser aplicada nos mais diferentes contextos organizacionais. Outro exemplo, Rene, Hildes, Anderson, Kaplan, Well e Pascal compartilham a ideia de que um teste é válido se mede precisamente aquilo que se deve medir. Um quarto exemplo, né, para Moritz e Pereira, né, a técnica de cenários vem assumindo importância cada vez maior como instrumento de suporte ao processo decisório das organizações, como forma de garantir que decisões sejam tomadas com maior qualidade, criatividade e segurança, né? Na mesma linha de raciocínio, o Silva afirma que a técnica de cenários é a ferramenta mais adequada a ser usada em estudos de prospecção de futuro. Uma outra forma é conectar ideias. Então, é comum encontrarmos autores que adicionam ideias a obras existentes, já que a ciência está em constante evolução, o que provavelmente justifica a transformação em um dado tema ao longo do tempo. Por exemplo, Straub e Carlson discutem quais os critérios de validação de um instrumento de pesquisa científica consistem em um elemento fundamental que compõe o rigor metodológico e permite desenvolver uma pesquisa com resultados confiáveis. De forma complementar, Dantas, né, argumenta que tanto o pesquisador quanto o sujeito respondente desempenham papéis importantes nesse processo, cabendo ao primeiro coletar as evidências que confirmam ou não a validade do instrumento. Um outro exemplo, onde se conecta ideias, né? Dentre as teorias e os
dentre as teorias e os princípios abordados, né, na HCI, vale destacar a relação, né, de 10 princípios aos quais foram elaborados para explicar a maior parte dos problemas no desenho de interfaces. Nielsen, 1993. Mais recentemente, Baker e outros autores, em 2009, adaptaram os princípios propostos por Nielsen para atender às necessidades de usabilidade de sistemas por grupos de pessoas, e não mais de forma restritiva para um único usuário. E temos um outro exemplo também de conectar ideias, né, para vocês poderem, né, dar uma lida com mais calma na casa de vocês, né? A gente pode comparar ideias divergentes ou opostas, né? Autores com ideias divergentes também devem ser analisados e citados, né? Já que contribuem para uma reflexão mais completa de um assunto sob diferentes enfoques. O bom pesquisador deve ser capaz de analisar ambas as visões para poder, de forma segura, definir o caminho a seguir. Se ele desconsidera um autor que defende exatamente o oposto da ideia de seu estudo, está fornecendo uma visão parcial do assunto, sendo provável que os avaliadores do trabalho questionem sobre a razão dessa escolha enviesada. Exemplo número 1. As argumentações dos autores fundamentam-se num pensamento de influentes pesquisadores nas redes como Scott e Dejane Forser. O primeiro defende que a análise de redes sociais não é uma teoria substantiva, com um corpo teórico específico. Porém, Dejane Forser reivindica que a abordagem de redes sociais é a teoria das estruturas sociais. Kildorff e Say, em 2009, discordam dessa posição e acreditam que Dejane e Forser caíram na armadilha do ideal ilusório humaniano, do paradigma maduro. Então, vocês olham aqui que vocês estão comparando ideias divergentes ou opostas, uma maneira assim, bem adequada de vocês comparar os conflitos que existem na literatura sobre temas específicos. Isso é interessante de vocês incluírem na revisão de literatura de vocês, né? Tem esse segundo exemplo, né? O Chiavenato também concorda com Carbone, quando afirma que as competências de uma pessoa envolvem a capacidade de agir em diversas situações, e discorda ao afirmar que a competência depende do ambiente. Se uma pessoa se muda para um novo ambiente, ela perde consciência, né? E tem vários outros exemplos que eu coloquei aqui para vocês depois analisarem sobre comparar ideias divergentes ou opostas, né? Agora, lista de recomendações para a escrita do referencial teórico. Primeiro, evite réplicas, né? Evite um texto que seja réplica da visão de um único autor. É comum encontrar parágrafos sequenciais de um mesmo autor, às vezes até páginas seguidas, né? Inclusive sem indicação de que todos os parágrafos são do mesmo autor. Isso pode aparentar falta de dedicação do pesquisador na busca de novas referências na literatura. O objetivo do capítulo é contrastar e analisar as perspectivas dos diferentes autores lidos, e não replicar o ponto de vista de um único autor. A escrita deve mostrar que o pesquisador sabe selecionar e comparar pontos de vista diferentes das principais ideias discutidas na teoria existente. Cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, cuidado com plágio. Isso aí, inclusive, esse assunto, esse é tema, esse assunto vai ser específico de uma aula do nosso último módulo. Nós vamos abordar esse tema com maior profundidade. Então, muito cuidado com plágio. Jamais utilize material de terceiros sem referenciá-los. Mesmo considerando que o texto foi elaborado pelo pesquisador, a origem da ideia pode ser de outro autor e, portanto, é preciso citá-lo obrigatoriamente. Leia os textos que contêm o material a ser explicado com atenção. Coloque de lado o livro ou o artigo e tente escrever sua versão da leitura. Tá? Caso contrário, dificilmente conseguirá desenvolver um texto original. Lembre-se, plágio é crime. Intercale as ideias dos autores, né, com a sua análise crítica, pois isso deixa o texto mais interessante. O pesquisador pode sintetizar as ideias das obras lidas ou produzir um texto mais baseado no conteúdo do autor consultado, né, com comentários e anotações que considerar pertinentes. A crítica do pesquisador em relação aos estudos lidos é muito importante,
cabendo a ele interpretar a teoria revisada, escrever o seu texto com coesão, criatividade e boa língua portuguesa. Isso mostra maturidade acadêmica, já que ele consegue estabelecer uma relação entre as ideias dos autores e não ficar apenas reproduzindo e intercalando textos, né? Então, deve-se evitar apresentar um referencial teórico focado na estrutura. O autor A disse isso, o autor B disse aquilo, e o autor C disse outra coisa ainda. Encontre pontos de concordância e divergência entre eles e conte a história da pesquisa. É preciso que você se lembre, o seu papel é de observador e crítico do que já foi publicado por outros autores. Mantenha a linha conceitual. Dependendo do tema escolhido, há diversos autores que já realizaram estudos sobre o assunto e seguem linhas diferentes ou até divergentes. Em um estudo científico, o pesquisador precisa posicionar-se, isto é, escolher uma linha a seguir. A escolha deve ser acompanhada de sua justificativa. Exemplo: existem diversas possibilidades de averiguação da validade de uma proposta de mensuração. E aí eu tenho, né, esses autores aqui citados. Por essa razão, a análise de alternativas de verificação constitui a parte mais extensa dos estudos sobre desenvolvimento de uma escala. Para essa tese, buscou-se seguir os parâmetros defendidos por Costa, que procurou desenvolver uma proposição de análise que aliasse praticidade e efetividade de utilização e, ao mesmo tempo, estivesse de acordo com a tradição teórica da literatura especializada sobre mensuração. Cuidado com a redação do texto. Cuidado com o excesso de tópicos neste capítulo, o que pode demonstrar a falta de foco do trabalho. Tampouco escreva tópicos muito curtos, com poucos parágrafos. Evite parágrafos com apenas uma frase, tampouco com várias frases de assuntos diferentes. Lembre-se que um parágrafo não deve conter mais do que um assunto. Mas o assunto não pode se estender por diversos parágrafos. Lembra que eu falei para vocês, o resumo, quando você estiver fazendo um resumo de um artigo científico, o resumo é um parágrafo, tudo bem? O texto deve ser enxuto, com frases curtas, objetivas, principalmente se o pesquisador tem interesse em publicação internacional. Então, elimine textos desnecessários e palavras que não agreguem valor, especialmente os adjetivos e advérbios. Não use termos coloquiais, gírias ou superlativos. Lembre-se que em um estudo científico deve-se valorizar a linguagem culta. Né? Em um artigo científico, o texto deve ser escrito sempre na terceira pessoa do singular ou na voz passiva. Jamais use a primeira pessoa do singular ou do plural. É importante ler muitas vezes o texto escrito para verificar sua coerência e clareza, bem como eliminar vícios de linguagem e erros gramaticais não vistos em uma primeira leitura. Recomenda-se fortemente que o texto seja lido por um revisor antes de ser entregue à banca examinadora. Cuidado com o excesso de citação direta. A citação direta deve ser feita com moderação, pois o excesso pode induzir o leitor a pensar que o pesquisador não se deu o trabalho de sintetizar e conectar as ideias de diferentes autores. Quando acontecer, o trecho precisa ser referenciado adequadamente. Se for um trecho de até 3 linhas, deve aparecer entre aspas. Isso a gente vai, isso são normas da BNT de citação que a gente vai estar vendo com mais calma no último módulo. Mas, por exemplo, de acordo com a análise antitruste para atos de concentração, entre aspas, juridicamente é de extrema relevância destacar que qualquer conduta enunciada ou não na lei pode ser reputada legal com base no exame dos efeitos econômicos líquidos. Agora, se tiver mais de 3 linhas, deve ser apresentado a parte do texto em letra menor, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda e sem aspa. Isso aqui é normas da BNT, não se preocupe. Isso aqui a gente vai estar abordando no último módulo do curso, né? Mas, por exemplo, o artigo 15 dessa lei discute que, vocês estão vendo que são mais de 3 linhas. Se são mais de 3 linhas, então você cita esse trecho recuado 4 centímetros, né? O tamanho da fonte menor do que do texto principal, tudo bem? Certo? Né? Uma letra menor, recuo de 4 centímetros da margem esquerda e sem aspas. Esse cuidado com a palavra púdia a gente também vai estar abordando no último módulo, né? Essa é uma expressão latina que significa citado por, né? Segundo, conforme.
Deve ser usado com moderação apenas nos casos em que o texto original não possa ser localizado ou quando o texto foi escrito em idioma que o pesquisador não domine. Lembra que eu falei que nós temos 3 tipos de fontes: as fontes primária, secundária e terciária, né? O ideal é nós termos acesso às fontes primárias, que é a fonte do autor original, né? Agora, porque lá a gente vai poder entender melhor a ideia do autor original, né? Então é a fonte primária. Agora, não sendo possível acessar a fonte primária, né, recorre-se à fonte secundária, porque o que é a fonte secundária? São outros autores que tiveram acesso à fonte primária, mas não você, são outros autores, né? E às vezes a fonte primária foi uma fonte que foi escrita com um outro idioma. E aí o autor, né, dessa fonte secundária pode ter, né, em algum momento, ter traduzido de maneira errada alguns trechos da obra original. E aí você, quando citar esse autor dessa fonte secundária, você vai estar reproduzindo o erro, tudo bem? Então toma muito cuidado, tá? E com essa situação, toma muito cuidado, porque o uso excessivo, né, de APUD, por exemplo, pode dar a impressão de que o pesquisador não se esforçou para consultar o material original e também tem esse perigo de que você está reproduzindo um erro, entendeu? O autor que você está pesquisando, que consultou a obra original, pode ter traduzido de maneira errada algum trecho específico, ou interpretar de maneira errada algum ponto que o pesquisador original abordou na sua obra, entendeu? E aí você vai estar reproduzindo no seu trabalho, tá? É um tópico específico que nós vamos estar analisando no último módulo, tá? Por exemplo, erros comuns. O pesquisador pode ler um artigo do autor X que cita o autor Y que por simpatizar com as supostas afirmações de Y, passa a citar no seu estudo as ideias de Y. Se, porém, o autor X tiver traduzido o texto de Y equivocadamente, o pesquisador acabará cometendo o mesmo erro. Foi o ponto que eu falei para vocês. Então, ao pesquisar as ideias de determinado autor, sempre busca a obra original para evitar esses tipos de equívocos. Por exemplo, considerando os diversos objetivos estratégicos para a formação de redes de empresas, destacam-se a complementariedade dos recursos e competências e ampliação dos conhecimentos e da base técnicas. Morvan, 1991, citado por, então a PUD significa citado por Festeshafer, 2003. Então, observação, conforme o trecho, leu-se a obra de Festeshafer, 2003, mas não a obra original escrita por Morvan, em 91. A frase foi escrita pelo autor Morvan, em 91, e citada por Festeshafer, em 2003. Cuidado para não perder o foco da escrita do estudo, já que em muitos casos o material bibliográfico disponível é extenso. Ao ler um documento que não se refere diretamente ao estudo, sugere-se ignorá-lo. Não encha linguiça. Não adicione referências que não utilizou só para preencher espaço ou dar ideia errada de que conhece e é capaz de discutir com todos aqueles autores sobre suas obras. Assimile a leitura. À medida que as leituras avançarem, dê um tempo para assimilar o que está sendo lido. Despenda muitas horas na leitura dos materiais. Despender muitas horas na leitura dos materiais nem sempre ajudará a escrever um bom texto. Então saia, socialize, né? Esses momentos também são importantes, pois em muitos casos são nas horas de relaxamento que ocorrem muitos insights sobre o estudo e a elaboração. A revisão de literatura foi adequada? Então, questões a serem verificadas na revisão de literatura. Recorreu-se a banco de dados de periódicos? Conseguimos referência de pelo menos 5 anos atrás? Procurou-se diretórios e sites na internet? Houve consulta ao número mínimo de 4 revistas científicas que costumam abordar o assunto? Procurou-se livros sobre o tema em pelo menos 2 boas bibliotecas físicas e virtuais? Né?
procurou-se em algum lugar onde havia teses, dissertações sobre o tema de interesse? Então, nós temos aqui vários questionamentos que vocês sempre vão precisar estar fazendo quando estiverem construindo a sessão de fundamentação teórica do trabalho de vocês. Tá? Como a nossa formulação foi conceituada, qual é o panorama do conhecimento atual em relação à nossa formulação e análise, tá? O marco teórico mostra que o estudo é necessário e importante, então sempre procure responder esses tipos de questionamentos no processo de revisão de literatura do trabalho de vocês, tá? E aqui são as obras que eu utilizei para a elaboração dessa nossa apresentação. No próximo tópico, nós vamos estar agora abordando a outra seção do trabalho de vocês, que é a seção de metodologia, tá? Então, até breve.